para falarmos do artigo 53, a competência do Colégio de Procuradores da República. Muita gente vai perguntar o seguinte, ó, aqui eu tenho um padrão idêntico em todas as competências, as mesmas competências que eu tenho para o Colégio de Procuradores da República, eu aplico para o Colégio de Procuradores do Trabalho e assim por diante, tá? Existe um padrão, mas nós não podemos afirmar que existe uma competência idêntica para cada um dos respectivos colégios, até porque nós temos que observar que existem diferenças traçadas na própria Constituição. Uma das grandes funções dos colégios é fazerem as indicações para o 5º constitucional, tá? E para o 3º constitucional. 5º constitucional nos tribunais que possuem 5º constitucional, na forma do artigo 94 da Constituição da República, e o 3º constitucional existente no STJ, que nós também já estudamos lá no artigo 104, na composição do STJ. Então vocês vão perceber que uma das grandes funções vai ser justamente essa, tá? E no caso, do colégio no âmbito do MPT, do MPM, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, vocês irão perceber também que existe a formação de uma lista tríplice para a escolha do respectivo procurador-geral. Por que isso não acontece no Colégio de Procuradores da República? Ora, quem que é o chefe do Ministério Público Federal? O PGR. Então eu não preciso escolher o chefe do Ministério Público Federal, ele já está automaticamente escolhido pela própria lei complementar que o define não só como chefe do Ministério Público da União, repetindo o mandamento da Constituição, mas o define também como procurador-geral no âmbito do Ministério Público Federal, tá? Então perceba o seguinte, ó, existe um padrão na competência dos colégios, tá? Mas não é um padrão idêntico, nós precisamos perceber as adaptações necessárias. Por isso é o seguinte, nós vamos ter como referência o artigo 53, tá? Mas vamos estudar também a competência dos outros colégios, mas eu já vou chamando a atenção para aquilo que é importante, para aquilo que pode ser justamente um comparativo e uma questão de concurso em si, tá? Então vejam só, artigo 53, compete ao Colégio de Procuradores da República. Inciso 1º, elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição do Superior Tribunal de Justiça, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos na carreira, tendo mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Marquem e lembrem-se, essa competência aqui vale não apenas para o Colégio de Procuradores da República, no âmbito do Ministério Público Federal, vale também para o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por que eu estou afirmando isso? Ora, por uma questão simples. Quem já estudou direito constitucional, poder judiciário na Constituição da República, sabe qual é a composição do STJ, lá no artigo 104. O STJ ele é composto por, no mínimo, então não se esqueçam, no mínimo, 33 ministros e que precisam ter mais de 35, menos de 65 anos. Lembrando também, que é necessária a aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Mas o importante aqui, é perceber o seguinte, dos no mínimo 33 ministros do STJ, eu tenho 1/3 que serão ali, 1/3 que será, melhor dizendo, escolhido dentre desembargadores federais, ou seja, membros dos tribunais regionais federais. Outro terço serão escolhidos dentre desembargadores de Tribunal de Justiça, desembargadores de TJ. E o terço restante é justamente o que nós chamamos de terço constitucional. 1/3 será escolhido ali dentre advogados e membros do Ministério Público. Mas quais são os ministérios públicos que podem fazer indicação para ministros do STJ, que podem concorrer a uma vaga de ministro ali no âmbito do STJ? O Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados, que não nos interessa aqui em termos práticos de aula, tá? E o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E, inclusive, a Constituição nos diz o seguinte, a forma de indicação desse terço vai ser a mesma forma prevista no artigo 94, que fala a respeito do 5º constitucional. Mas como eu chamei a atenção lá no artigo 104, o STJ não tem 5º, ele tem terço constitucional. Porém, a forma de indicar
a elaboração da lista sêxtupla, que vira lista tríplice, e depois nós temos a escolha pelo chefe do Poder Executivo, no caso o presidente da República, tá? Vai ser a mesma forma prevista no artigo 94, tá? Então perceba o seguinte, eu não posso afirmar que o STJ tem quinto, o STJ tem terço, porém a forma de indicação é a mesma, tá? Então, se a forma de indicação é a mesma e existem vagas a serem preenchidas por membros oriundos do Ministério Público Federal e oriundos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, naturalmente, quando for a vez do MPF fazer a sua indicação na forma do artigo 94 da Constituição, uma lista sêxtupla que depois vira lista tríplice e depois nós temos a escolha pelo chefe do Poder Executivo, qual que vai ser o órgão dentro do Ministério Público Federal que vai fazer essa indicação? O Colégio de Procuradores da República. Quando a vaga, tiver que ser provida por um membro oriundo do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios, faltou um Tzinho aqui, um membro oriundo, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quem que dentro do MPDFT vai elaborar a lista com os 6 pretensos, aqueles que querem, que podem se transformar ministros do STJ na indicação desse terço constitucional, o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, tá? Então não se esqueçam disso. Falei de indicações para o STJ, eu posso ter membros oriundos do MPF e oriundos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E essa competência que nós estamos vendo aqui, para o Colégio de Procuradores da República, no âmbito do MPF, vale também para o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Só está lá no artigo 162, falando a respeito da competência do Colégio de Procuradores, de Justiça, Procuradores e Promotores de Justiça no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Então, quem que tem essa competência em termos práticos de concurso? O MPF, o Colégio de Procuradores, e o MPDFT, o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, tá? Não se esqueçam disso. Inciso 2º. O inciso 2º, ele fala das indicações do 5º constitucional em si. Aí vejam só. Inciso 2º. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição dos tribunais regionais federais, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, que contém mais de 30 e menos de 65 anos de idade, o padrão de idade dos tribunais regionais federais, sempre que possível lotados na respectiva região. Marquem também, e mais uma vez, vamos fazer o comparativo, tá? Agora, eu não vou falar mais da composição do STJ, Nós já vimos aí, que isso vai ser uma prerrogativa para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público do Distrito Federal e Território, seus respectivos colégios, Fazer a indicação da lista sêxtupla para concorrer às vagas lá no STJ. Agora nós estamos falando do 5º constitucional em si, do artigo 94 da Constituição da República. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, quais são os tribunais no Brasil que possuem 5º constitucional? Eu tenho o 5º constitucional nos TRFs, tenho o 5º constitucional nos TJs, o que inclui o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tem o 5º constitucional no TST e tem o 5º constitucional nos TRTs, tá? Então, atenção, isso vai representar questões, representa, melhor dizendo aí, uma questão importante com relação à Lei Complementar número 75. Falei de indicações para o 5º, quem que naturalmente pode fazer indicação para o 5º constitucional? O Ministério Público Federal, nos TRFs, tá? O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no caso dos TJs, no caso específico, do TJ do Distrito Federal e Territórios, tá? E quem que pode naturalmente também fazer indicação pelo 5º constitucional? O Ministério Público do Trabalho, no TST e nos TRTs. Quem está de fora? Ministério Público Militar. Tá? Então, o Ministério Público Militar, o Colégio de Procuradores da Justiça Militar,
não vai ter qualquer competência relacionada à elaboração de lista sêxtupla, seja para indicação do 5º Constitucional, seja para indicação do 3º Constitucional do STJ. Não tem nada a ver, não tem participação dos membros do Ministério Público Militar, né, nos respectivos tribunais, nas indicações pelo 5º Constitucional e nas indicações pelo 3º Constitucional, né, do STJ, tá? Então percebam esse detalhe. E aqui no inciso 2º, nós estamos falando especificamente de qual tribunal? Dos TRFs. Então, naturalmente, se 1/5 dos tribunais regionais federais será composto por membros oriundos da advocacia ou do Ministério Público Federal, qual que é o órgão dentro do Ministério Público Federal que vai elaborar a lista sêxtupla, de acordo com a regra prevista no artigo 94 da Constituição? O Colégio de Procuradores da República. Só que nós vamos encontrar essa competência não só para o Colégio de Procuradores da República, não só no Ministério Público Federal. Vamos encontrar também para o Ministério Público do Distrito Federal e territórios, tá? Com relação às indicações do TJ do Distrito Federal e Territórios. Qual que é a diferença? Cuidado, ó. Aqui eu tenho padrão de idade de ingresso, né? Falei dos TRFs, qual que é o padrão? Mais de 30, menos de 65. TJ não tem padrão. Então, falei das indicações do MPF para o TRF, os indicados precisam estar dentro do padrão. O mesmo vai acontecer nos tribunais do trabalho. Quando eu falo do TST, tá, eu tenho que ter qual padrão? Mais de 35, menos de 65. Qual é o órgão dentro do Ministério Público do Trabalho que vai fazer as indicações do 5º Constitucional na composição do TST, mas aí precisam ser membros do Ministério Público do Trabalho que estejam com mais de 35 e menos de 65. O Colégio de Procuradores do Trabalho, tá? E no tocante aos TRTs, qual que é o padrão? Mais de 30, menos de 65, tá? Então, o que a gente precisa perceber? Onde que eu vou encontrar a competência de indicação do 5º Constitucional? Em quais colégios? No Colégio de Procuradores da República, no Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e no Colégio de Procuradores do Trabalho. Não existe a participação do Ministério Público Militar. Então eu não vou encontrar isso na competência do Colégio de Procuradores da Justiça Militar. Tende a ser a pegadinha do examinador. Não se esqueçam disso, tá? Então, ó, falei de 5º Constitucional. Quais são os tribunais no Brasil que possuem 5º Constitucional? Os TRFs, os TJs, o que inclui o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TST e os TRTs, tá? Ora, se eu tenho o 5º Constitucional nos TRFs, o Colégio de Procuradores da República faz a indicação da lista sêxtupla nos TRFs, né, para escolha de um membro oriundo do Ministério Público Federal, na forma do artigo 94, a lista sêxtupla que vira lista tríplice, que vai ser escolhida pelo chefe do Poder Executivo, tá? No âmbito, né, o Colégio de Procuradores elabora a lista sêxtupla, é competência dele, tá? No âmbito do TRF. Falei do TJ do Distrito Federal e Territórios, a única questão que eu tenho que observar é que não existe um padrão de idade fixado pela Constituição e, consequentemente, isso não vai ser reproduzido na Lei Complementar número 75, tá? Então, o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça vai elaborar uma lista sêxtupla para que seja feita a escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, oriundo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? E aí falei do TST e do TRT, Colégio de Procuradores do Trabalho. Tá? Só que aí eu tenho que lembrar dessa diferenciação de padrão de idade, mas a forma de indicação é a mesma, é a forma de indicação do 5º Constitucional, a elaboração de uma lista sêxtupla, tá? Então percebam, ó, falei do assunto 5º Constitucional, nós temos uma boa probabilidade de cobrança? Sim, é competência dos colégios, tá? Mas lembrem-se, eu só não vou ter essa competência para o Ministério Público Militar, porque não existe 5º Constitucional envolvendo membro do Ministério Público Militar da União, tá? Então eu tenho que observar esse detalhe aí, ok? Com relação
aos demais ramos do Ministério Público, eu sempre vou ter indicações pelo 5º Constitucional, sempre observando os respectivos padrões de idade, né, para essa indicação, para que essa indicação aconteça, e sempre vai ser competência do respectivo colégio, tá? Então basta lembrar, ó, indicações pelo 5º para o TRF, Colégio de Procuradores da República, indicações pelo 5º para o TJ do Distrito Federal e Territórios, uma competência, né, do Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça. Indicações pelo 5º no TST ou no TRT. Competência de quem, gente? Do Colégio de Procuradores do Trabalho, tá? Falei de indicação pelo 5º Constitucional, Colégio de Procuradores, Colégio de Procuradores sempre, com exceção do Ministério Público Militar, que não vai ter essa necessidade, tá? E relembrando, lembrem-se também do STJ. O STJ tem terço constitucional. Mas quais são os ministérios públicos, os ramos do Ministério Público da União que estão presentes na composição do STJ? Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, naturalmente, somente nos respectivos colégios é que nós teremos essa competência, tá? Então, façam esse estudo de forma comparativa. O examinador tende a fazer o mesmo.